E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui do Fusca na Foto e se você é fã do universo Arcuried, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Isso é muito importante que se você está assistindo pelo WhatsApp, pelo Facebook ali, você não vai ser notificado quando um vídeo novo for ao ar. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário, uma sugestão e também interage com a gente lá nas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, faz um conteúdo diário que eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje a gente tá com um conteúdo muito legal aqui, tô com meu amigo Gentil. E aí, Gentil, beleza? Beleza. A gente vai apresentar a história desse rato aqui. Esse rato tem muita história mesmo, vocês vão ver durante o vídeo aí, não é só esse visual muito louco não. Vamos lá, antes de mais nada, já conta pra gente como começou a sua história com os Arcuried até chegar nesse brinquedo aqui. Certo, então a minha história com o mundo Arcuried, basicamente ela começou no mesmo dia que eu nasci. Porque quando eu saí da maternidade, eu saí de Brasília. Porque então na época o meu pai não tinha carro ainda. E eu saí da maternidade com a Brasília que era do irmão do meu avô, pai da minha mãe. Então... Desde o começo, o óleo já tá na veia. Já tinha óleo na veia. E depois, o primeiro carro do meu pai, depois, quando ele já de casado e tal, já se estabilizou, aí o primeiro carro que ele teve foi uma Brasília também, que também era vermelha. E aí, na época, ela já era meio de cena, né? Porque ela tinha um teto que eu lembro assim, como criança. Que eu dava pra ver o buraco. O banco dela era meio xadrezinho, meio vermelho e cinza. E eu gostava de puxar e ficar com a gavetinha e tal. E ela tinha umas rodonas e tal. E aí, só que na época eu não sabia. Depois que eu fui entender, quando eu era um pouco mais velho, que era o teto solar, né? Que na época não tinha de Brasília, era o teto do XR3. Legal. Ela tinha a roda com tala já, que era as gaúchas, né? Que o pessoal usava na época, já era equipada. E aquele xadrezinho que eu puxava era o banco recaro. O desejado, né? Que hoje, depois que a gente foi acostumar, que eu fui entender o que era o banco recaro, tal, quando eu era um pouco mais velho. Então, meu primeiro carro, como a maioria das pessoas, não foi um Fusca. Caramba! Meu primeiro carro não foi um Fusca, eu tive uma Caravana 83, que era meu carro de uso, e também já tive outros carros também, todos restaurados. Então, o Ratão foi o primeiro. Foi o primeiro desse estilo? O primeiro desse estilo. E como que ele entrou na sua vida, assim? Ele entrou pelo seguinte, na verdade ele entrou meio como backup de um outro projeto. Porque quando eu mudei, no apartamento que eu morava, eu tinha uma vaga e eu tinha mais duas que era para os projetos que eu tinha. Certo. Que era um pronto e um em andamento, né? Sempre tem um ali, né? E aí ele entrou meio que para comprar peça para os outros. Tá. Só que assim, eu já queria ter um Ratão, entendeu? E já queria ter um Fusca e tal, porque no início mesmo eu não gostava de Fusca, eu gostava de carro com motor maior, carro mais forte, carro grandão. Então, aí eu decidi mudar tudo. Então, já decidi não tem mais não sei mais Opala, tal, já tive Corcel, tive Caravana, todos restaurados, né? Tipo fio a fio, era bem meticuloso. Bem Zé Frizinho. Ainda sou um pouco, até para fazer um projeto completamente ao contrário. Ainda me apego a alguns detalhes. A gente vai falar uns detalhes legais que tem nesse aqui, né? Mas que ele não tem o visual daqueles... impecável, tipo, né? purista, como se fosse um carro completamente colecionável, mas eu procuro sempre atentar alguns detalhes, fazer um contraste com a parte que está despedaçando. Não, legal, o carro é bem legal. Ele é um 68, né? É 68. Ele é um vermelho granada, né? Vermelho granada. A cor original dele, né? Já foi vermelho granada um dia, já nem tanto. O tempo deu um toque diferente na cor, né? Isso que é bem legal. E assim, é um carro que vocês vão observar vários detalhes que fogem, digamos assim, às regras da cena, né? Hoje em dia o pessoal, não, tem que ser encurtado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O Gentil, ele fez um carro para ele usar. Então esse realmente é o principal objetivo, né? O principal intuito da cultura Road Ride, da cultura Hat Look, que é realmente não ser escravo do carro. Então você fez para isso, você usa o carro, né? Realmente a gente vai falar não só no dia a dia que ele usa, mas ele fez um rolê muito louco, que é sonho, inclusive para mim, eu ainda quero fazer um rolê desse. E realmente o carro é para usar. Então, diferente de muitos carros que a gente vê que são impecáveis, tem motorzão, ML6, não sei o que lá, e não é usado, né? Não pega uma estrada, não é um carro que você vê andando. Esse aqui é para usar de verdade, né? Usar de verdade. Então, como que eu encontrei? Então, eu tenho um amigo que é um mecânico, que é o que me ajuda, e eu aprendi a fazer muita coisa de parte de mecânica. Como eu sempre trabalhei na parte dos carros que eu montei, então eu aprendi tudo com ele. Então, ele é o que mais me ajuda. Quando chega com essas maluquices aí, ele sempre que ele já põe a mão na cabeça, mas mais encrenca, né? Põe lá. Então, quando eu encontrei, ele, na verdade, ele foi meio que CKD, porque eu achei que ele tava cobertão de pó. E ele tinha tudo, só que tava tudo desmontado e jogado dentro dele. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça.
E aí, como na minha ideia já era de ter um rádio, então qual que foi a minha intenção Oi, de... pessoal, tudo bem? Bom Desculpa dia. incomodar. A gente tá com um empreendimento aqui do lado de apartamento. É mesmo? É! Foda-se! A história dele é a seguinte, o antigo dono, ele começou a restaurar e aí ele desistiu. Certo. E aí o carro ficou jogado lá cerca de 5, 6 anos dentro da oficina. Hum. Só que eu não sabia disso. Quando eu passei e vi o carro, aí eu fui lá trocar uma ideia pra ver se tinha negócio, só que de tanto não que você escuta, eu já Já fui tava meio assim, né? assim, Chaves, Bem né, meu? cabeça baixa. Aí eu peguei e falei, aí, vende e tal, tem negócio, e o cara... Uma que ninguém vai acreditar, que alguém vai querer comprar aquilo, né? alguma coisa assim. Aí ele soltou a frase, né? Falou, pelo amor de Deus, leva essa merda embora. É o Aí que eu você falei- precisava ouvir, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui ver se tinha... Eu perguntei pra ele se tinha documento recibo e tal. Aí ele falou, ó, mas tudo que tem tá aí dentro aí, ó. Falou, tá aí. E aí, era tudo que eu precisava, né? Falei, É que você precisava ouvir eu pra... já não ia pintar. Falei, beleza. E aí eu sonho, né? Que se tivesse tudo só aquele pozinho queimadinho, mas não, ele já foi um carro bem sofrido, né? E aí, como eu gosto da parte bem conceitual, então eu não quis maquiar nada. Então Sim. tem solda aparente, tem buraco, As marcas do tempo estão houve aí, né? massa, marcas do tempo, já foi repintado. Tudo que alguém queria ter o carro top, ele não tem praticamente, entendeu? Mas a parte funcional tá impecável. Então Legal. fiz caixa de ar, A estrutura assoalho, parte estrutural, tudo que você não vê, Tá tá zerado. bom. E o que vê, tá assim. Esse é o objetivo, né? Um carro para ser usuário tem que ter uma estrutura, né, boa. Isso. E aí essa parte toda foi feita e o visual você olha e fala, vai desmontar, né? Vai desmontar. Mas pelo contrário, tem muita saúde aí. Vamos começar pelo visual externo dele então, como você falou, então ele é um vermelho granada, tem as marcas do tempo aí. Só que tem vários detalhes legais, por exemplo, né, igual ele tava falando uns detalhes de originalidade, digamos assim, pra começar, os aros dos faróis dianteiros são CBE, né, São CBE. que é uma coisa que você não vê muito nem em carro placa preta restaurado ali, eles estão impecáveis, ainda cromadinho e tal, né, Cromadinho. farol CBE é legal. As lanternas também são Volkswagen, né? São Volks. Não são só originais Polymatic, são com logo Volks, com número de série Volks Audi ali. e o númerozinho de série. Enjoado. Pelo número, pela cor, né? Hum. Não pelo. Tem o número de série, login Volks, login Audi. E sair da briga quando eu vou em algum lugar que os caras veem o carro parece que tá velho. Aí quer comprar lanterna. Pô, vende pra mim. Nossa, vende né, nesse carro aí, né? Não, deixa Não, lá. é um detalhe, é um charme do carro, E- né? Só que assim, a original do 68, ela é bicolor, né? Ah, tá. Então, como ele já é todo vermelhinho, Já então, pra e eu já combinar, tinha né? esse joguinho dessa Da lanterna, né? original, e aí eu deixei. Só que achei que aplicando ficou ele. charme, só pra dar um charme. contraste, né? com o Sim, que ficou não legal tem. pra caramba. E aí, né, como todo bom rato, tem que ter altura lá embaixo, né? O que ele tem de suspensão aí, que inclusive, como a gente tava falando, é uma receita diferente do que geralmente se usa aí, né? Eu tenho atrás, tenho o facão regulável deslocado, Certo. que é regulável. Mas nunca só- usa, né? Só no nome, né? Só no nome. E aí, como eu ainda não tinha baixado tanto, e aí eu escolhi o deslocado porque ainda tem um pouquinho de curso Mais no amortecedor e tal. Que pouco confortável, mas atrás não vai ninguém também. E na frente só a catraca. Só uma ou duas catracas? Duas Duas catracas. catracas, não tem manga. Não tem manga E não tá encurtado. não é encurtado. E Caramba. não reclamam, por favor. Que até quem tem hatch às vezes vê e fala, pô, vai encurtar, Dá uma eu falo encurtada assim, aí. eu vou, mas por enquanto Tudo ao seu assim, tempo, tá andando, tá perfeito, vambora, né? perfeitas condições, vamos embora. É legal, a roda fica, tipo, né, quase na altura do paralama, isso é um pouquinho difícil pra esterçar, mas o estilo é legal e a roda tá pra frente, porque a gente sabe que quando baixa bastante, a roda desloca um pouco pra frente, mas como ele falou, tá funcional, tá dirigindo, tá tranquilo, bora lá, vamos curtir o carro, né? Curtindo. E as rodas, que set de rodas você tá usando? Eu uso, a principal dele, essa é a reserva. Sim. Aí vai falar, não, a Focus é reserva. Não, mas porque a roda que eu acho mais legal que fica nele, quando tá assim paradinho pra foto, é a originalzinha. São as de ferro mesmo, é né? 5205 de ferro, e aí ela tem que estar lá atrás, né? Certo. 6 atrás e 5 na frente. Então, E de pneu, você tá usando o quê? de pneus eu tenho 18565 atrás, Certo. e na frente de Smart. Ah, tá um 55, né? 5560. Caramba, um 85 também não é uma receita muito comum na traseira, né? Não é, o pessoal coloca bastante 200, Os mais- 205. Só que assim, pela medida do regulador do facão, o meu 18565 ficou, Ficou na perfeito. ficou um dedo. Se Ah, fosse tá. mais bojudão, aí ia ter que Ia- mexer ou entendi. trocar o facão. Então aí pra mim não era Pra viável. evitar isso aí, legal, show. Na parte externa, então, o visual, né, é isso aí, tá naquele style que a gente gosta, baixo pra caramba.
E na parte interna, ele mescla um pouco de originalidade e muito estilo, que a gente estava até comentando que é o que acho que talvez chame mais atenção no Rato, que ele dá uma liberdade para você usar e criar, né? Então, os bancos da frente são meio que no padrão original, né? O Banco gomão, né? O volante também cálice, né? No mesmo naipe marfim e tal, né? Certo. A traseira colocou uma manta tipo mexicana ali, mais ou menos. Atrás. Bem estiloso Porque também. atrás também não tem o que esconder, ele não tem o banco de couro atrás. Ah, o banco tá. dele era o de riacho, aquele Sei. um bem velho, bem fudido que tava dentro Que dele. veio nele. Então eu dispensei. Entendi. Então, não coloquei o de couro, mas coloquei a mantinha. Que mesmo Pra se dar tivesse uma- o de couro, a mantinha ia E a tapa é o permanecer. estilo, né? O bagulho é da hora. Lá atrás tem uma malinha que você tá falando que, além de, né, ser uma coisa visual, tem uma funcionalidade ali, né? Ah, tem, que eu escondo ali as bagunças, né? Que eu ando... eu acho que todo mundo que tem Fusca... Fusqueiro que se preze, tem que ter uma correia, uma bobina reserva. um kit primeiros socorros Primeiro ali, né? socorros, o clássico. Tem algumas peças que eu tenho ali que às vezes eu nem tenho a ferramenta, ou às vezes nunca troquei, mas às vezes se passar alguém ajuda, né? Sim, ou às vezes você pode levar no mecânico e Levar ter a no peça, mecânico porque e já não é tem a tão peça. fácil achar a peça assim. Como você já tem, né? Já O quer importante, 2 correias. 2 correias. Porque é uma do alternador e uma de dínamo. Que às vezes alguém pode te emprestar e o carro do amigo é dínamo. Exatamente. E aí você... Bem lembrado, bem lembrado. Bom, falando nisso, tem um acessório ali também que é muito prático, tá até ali do lado do suporte dele, né? Tem dá pra colocar a Heineken ali e pegar pelo pelo basculante ali. Chique, né? Um recurso, ó. Que acho que a Vox não pensou nisso, hein? o pessoal, tudo alemão, tudo Tudo alemão. né? Vai saber. Agora, o detalhe que mais me chamou a atenção no interior, né? O carro tem outros detalhes também, por exemplo, pedal roller, tem umas coisas legais, mas, a manopla de câmbio ele achei muito style, né? Conta pra gente um pouquinho do que é aquilo, qual que é a história dessa manopla. Essa manopla de câmbio, ela é uma granada de lacrimogêneo, né? Que ela já tá explodida, não foi pego de nenhum lugar. Né? Acho que acredito que eu vou bastante em jogo, né? Então eu acho que jogaram, Teve né? alguma... E aí ela já tava explodida. Ela é de borracha, aí eu peguei e pus, porque justamente pela cor do carro. Vermelho Chama granada. granada, eu olhei e falei, E na época eu não tinha o carro, eu só tinha a granada. Mas aí eu lembrei, aí eu fechei ela, né? Porque ela tava destampada. E eu procurei o gatilho pra fechar. Porque geralmente ela solta pro Fica outro lado, né? Aí procurei lá e pus. Ficou, né, muito style e para um ratão eu acho um diferencial bem legal também, né? Você falou ali do dínamo platinado, como que funciona? Que motor que tem aí? Eu tenho nele um motor original, 1300, Militripa, né? que é platinado e mais nada. Atenta esse aí, platinado. Platinado. Só tem alternador. Ele é alternador, mas é platinado. Legal. Agora, por que eu falei isso? Esse carro fez uma viagem, não é uma viagemzinha qualquer, que a pessoa vai ali no encontrinho, no interior. Você andou mais ou menos quantos quilômetros nessa viagem? Só para o pessoal... 4.000 quilômetros. 4.000 e de volta. E de volta. Então imagina só, nessa altura, o carro tava com as rodas de ferro só, né? Porque aí às vezes é um pouco, igual a gente tava falando, é mais não fácil. mexi a configuração da altura não foi A mexida. mesma altura só mudou as rodas. Só o set de rodas. As rodas de ferro, que é um pouco mais tranquilo, igual a gente tava falando, se acontecer alguma coisa, é mais fácil achar uma roda 5205 do que uma 5130, né? 5130. Então, tipo, ele foi com as rodas de ferro nessa mesma altura, com esse mesmo motor, com platinado e tudo. Platinado e tudo. E pra onde que você foi? Eu fui até o Uruguai. Caraca. Uruguai. Porque assim, as minhas férias já estavam marcadas, né? E não tinha como trocar. E aí foi no período do ápice, né? Da pandemia. Então, não tinha voo. Não é que não tinha voo, mas eram uns voos caros, né? Sim, Ninguém estava viajando. Não tinha certeza de quando você fosse para o lugar ia estar aberto. Por causa da situação que a gente está passando. Ainda está passando, Sim, mas sim. mais Tá mais tranquilo agora, né? Então, eu decidi, conversei com a minha esposa, e que ela foi muito parceira também, porque Topou é difícil às vezes um aguentar. amigo seu não quer ir, né? E aí, com a sua esposa, de carro velho, na época ela estava grávida e a gente não sabia, que faz poucos meses, né? E a gente descobriu só quando voltou. E deu tudo certo pelo seguinte, porque eu sempre pensei assim, tem muitas pessoas montam um carro, faz motorização, dá aquela pimentada, que tem Fuscão, né? Tem motorzão e tal, e às vezes não vai, ou acha que não chega, ou não acredita na confiabilidade do Fusca, né? Porque o Fusca foi desenvolvido pra guerra, então né? carregava material bélico, carregava soldado, tinha nem asfalto na época tinha direito. Asfalto, não era tão baixo, mas chega, e deu pra provar que chega. Sim, sim. Com devidos cuidados, né? Sabendo usar, não abusando do carro, né, tem que meu? saber usar, porque assim, como é o carro, além, mesmo por ser ratão, é um carro do dia a dia. Então não tinha como eu ir... Que eu fiz um motor, por mais que ele seja original, Militripa, né? mas Então, foi feito. todos os carros que eu pego, eu sempre faço uma retífica completa.
vejo cabeçote, parte Sim, de anel, pra que saber é o muito que tem importante. dentro, né? Deixar tudo... Porque às vezes a gente fica tão preocupado de fazer um carro legal e mostrar para as pessoas e esquece a parte da motorização. Sim, que é o mais importante, senão não chega lá, senão né? não vai para lugar nenhum, não sai nem da garagem. Verdade. E aí todo mundo fica pensando, fala, porra, mas vai de Fusca? Porque eu não contei pra ninguém que eu ia. Sim. Eu só avisei meu pai, mas eu já tava em registro, né? Porque meu pai sempre me leva no aeroporto, né? É. Quando eu vou viajar, ele mora no interior. Aí quando eu liguei pra ele, eu falei, eu tô indo pro Uruguai. Então ele falou, pô, mas você nem deu um toque, pá, que você ia. Aí eu falei, não, mas já tô no meio do caminho já. Eu falei, mas tá ligando? Eu falei, tô no meio do caminho. Tá de carro? Eu falei, tô. Eu falei, mas você foi de quê? Eu falei, tô indo de Fusca. Aí ele começou a rachar o bico, desacreditou, porque ele sempre teve carro também, né? Velho também, igual a gente, né? E chega. E é só saber usar. Então, por que eu tava falando isso? Se você for com o pezinho leve, eu fui lá. Porque eu fico pensando sempre, quando o Fusca foi desenvolvido, qual era os 3 requisitos básicos que eles precisavam atender? Ele tinha que carregar até 5 pessoas, manter uma velocidade de 100 por hora e tinha que custar menos de 1.000 marcos alemães. Verdade. É o carro do povo. É isso aí. Assim, hoje a gente tem estradas numa qualidade muito melhor. Beleza, igual você falou, o carro é mais baixo, mas as estradas são melhores. Saber usar. Tem mais pontos às vezes de apoio e tal. Então, assim, sabendo usar, mantendo uma velocidade, né? Você não precisa. Na verdade, assim, a estrada é o caminho e talvez seja mais gostoso do que o próprio destino, né? Isso, Tipo. que na verdade foi uma das melhores viagens que eu fiz. Que eu já fui Sim. para outros lugares, mas de carro não tinha viajado tanto assim dentro do Brasil, numa distância tão longa, né? Eu já tinha ido de Los Angeles para Las Vegas, mas tipo de carro normal. Sim, e a não. estrada é outra. É outro carro nível lá, né? com seguro. Diferente. Só que aqui A emoção é outra, né? é outra, porque eu não fui com ninguém. Porque seria um passeio, ia juntar a galera da Hot Volks ou outras pessoas que têm Sim, carro antigo. dá um apoio vocês se viajam precisar, né? bastante, Sim, né? sim. Então vai naquele comboio. E eu Sim. fui, tipo, cara e coragem, Cara, eu, a mulher. você com você mesmo, sua A esposa. mulher trocou pneu. Raiz mesmo, né? Vamos às curiosidades da viagem aí. Então você foi em quantos dias e como foi a sua rota aí? Eu fui... Viagem total foram 8 dias. Certo. Então eu fui em 4 dias, né? Porque eu fiz o seguinte, eu fiz um planejamento de rodar 500 km por dia. Certo. Mais ou menos, né? Certo. Então eu vi que pelo mapinha que eu fiz, cada 500 km ia dar ou perto ou em alguma capital do Legal. sul. Porque eu já tinha ido para Curitiba, né, com a minha esposa. Para Floripa eu tinha ido sozinho e ela não tinha ido, que foi antes da gente casar. E para Porto Alegre a gente não tinha ido. ainda. Então a gente já aproveitou e fez tudo. Conheceu todos esses... Então eu fiz um planejamento ali de 500 km mais ou menos por dia. E aí com a parada técnica com 250 para ver as condições Dá do carro, uma né? checada ali. Porque até mesmo eu ajudei a montar o motor, né? Porque esse cara que eu te falei, que é o alemão, amigo. que ele é um mecânico, ele é sensacional. É. É foda ele. Ele é bem simples, a oficina dele é em casa e tal. E ele. Esses são os melhores, né? Vai em casa, só não pode atrasar. Você marcar com ele 8 horas, Tá ferrado. ele sobe 7h59. Se 8 horas ele não te vê, ele não te atende e vai embora. E aí você vai ficar 2 meses sem poder mexer no carro. Só de castigo. De castigo, ele põe no castigo, é meio sistemático. Então, essa parada técnica eu fazia pra ver as condições do carro, né? Sim, Ver sim, é bom dar uma o óleo, checada. pneu e tal, se não tava... Sim, como anda com acontecendo cambagem e nada, tudo, isso, né? ver condições de pneu. E aí, quando eu dava 500, aí foi quando o primeiro 500 foi em Curitiba, que dá um pouquinho menos, né? Sim, sim. Aí eu ficava um dia na cidade. Porque, igual eu falei pra você, o passeio não foi só ir pra lá. Foi curtir Foi a viagem. curtir a viagem. É isso que é o mais legal, isso que é o mais Porque legal. até não sabia se chegasse lá ia poder aproveitar alguma Sim, coisa. como já então, tava a na gente foi época de curtir na pandemia, estrada. né? E o que foi interessante assim, que eu não sabia também se, mesmo confiando no motor do carro e tal, mas poderia ser de algum problema. Sim. Então o planejamento seria o quê? Alguma coisa que desse para consertar no local, a gente fazia ali, porque eu tenho peça, né? Sim, ferramenta. sim. Alguma coisa que precisasse de guincho levar a cidade próxima, e o plano C era tipo guincho e Voltar, né? Voltar embora. Sim, sim. Mas graças a Deus Não- deu para ir e voltar. E todo mundo pergunta, né? Ah, mas quebrou alguma coisa? Não. Sem novidades. Ignição! Não, é platinado, fui. Aí eu só troquei pneu, né? Troquei um, minha esposa trocou o outro, ela já ficou grávida, né? Imagina. Loucura. Eu troquei o pneu em Joinville, que na verdade, pelo mapa, quando eu saí de Curitiba pra Floripa, ali onde furou o pneu era mais ou menos o meu ponto de parada, que era em Ah, Joinville. já tava- Mas isso aí foi coincidência, Sim, né? sim. Inclusive, quando ele começou a baixar, tinha a placa, assim, posto 600 metros. Nossa. Aí eu falei pra ela, falei, e aí, será que a gente segue com ele murchinho e já arruma esse continua? Ou vamos trocar aqui e pôr step? Ela falou,
Ela me ajudou bastante. Ela foi navegadora. Parceira foi mesmo. Lanche, né? Vai no lanche aí, pá. Aí ela falou, vamos montar e vamos indo. Só que aí já tava furado, ele tava já murchando. Então eu rodei mais uns 200 metros, aí a gente parou ali no recuo e trocou. Sim. E aí foi onde que eu, não é meio que propaganda, né? Que eu troquei nessa oficina aí na THR, na oficina lá de Joinville. E os caras foram muito gente fina. Porque eu também não contei que eu tava indo pro Uruguai. Eu falei que eu tava descendo. Viajando. Aí, enquanto tava trocando, como a roda de trás tem tala, né? A original. E aí ele ofereceu, o cara foi super gente boa, que ele ofereceu pra fazer um reparo e um reforço na solda, né? Falei, você tá na estrada, porque como tem tala, né? Não tem os pontos. Aí eu falei, pode fazer. Aí ele falou, então, era uma sexta-feira. Aí eu falei, então tá bom, eu vou aqui, troco pra você deixa o step, na segunda-feira você passa e pega. Não é bem assim. Eu falei, não, moço, eu falei, no limonzão, né? Grandão lá, bonitão, cara. Bacana pra caralho. Aí eu falei, não é assim, aqui eu tô fazendo tipo meio que um tour, né? Eu não posso deixar a roda ficar sem step, porque o meu cronograma tá bem fechado. Aí eu falei pra ele, pra onde eu tava indo e tal. Aí ele foi super gente boa, porque que ele fez? Ele tirou um cara lá da oficina, e aí colocou num assaveiro, acho que era numa picapinha, ele pegou uns trampos e passou na frente, e aí soldou na hora e ele me trouxe de volta. Caraca, aí ele fez falou, corre. Aí ele gostou e tal, e depois eu mandei mensagem pra ele e tal, que eu peguei o telefone, a esposa dele também trabalha lá, né? Aí ficou conversando com a minha esposa lá por enquanto. Pra dar uma distraída ali, né? Aí ele fez em 2 horas. Porra, a diferença, né? Uma das coisas legais do Fusca é isso, né? Meio que você nunca tá sozinho, você sempre tem alguém pra conversar, que seja pra dar uma mão, né? Puta, isso é legal pra caramba. É o carro do povo, né? É o carro do povo, não é à toa, Às né? vezes o cara tem um projetão ou tem um carro muito exclusivo, né? Por exemplo, nós tem a Kombi do Takeda, aquela barn door que é de 50, super rara, acho que é a Kombi mais antiga do Brasil. Tem também aqueles Witterzinho do Matheus, que também é um carro foda. São carros muito raros. E outros também, outros projetos que tem. Só que assim, não pode esquecer que é um carro carismático, então as pessoas param pra perguntar, param pra chama perguntar atenção, o ano. Então, né, mano? às vezes o cara tem um carro que tipo é muito foda, mas ele também não é o caso desses que eu citei, são pessoas gente fina. Então tem que ter tipo um carisma e tem que ter uma paciência que as pessoas vão perguntar. Você vai no posto, em qualquer lugar, pô, que ano que é? Meu pai tem um desse, né? É pra fazer amizade realmente, né? Isso é legal, uma das coisas gostosas que talvez tenha feito sua viagem ser tão diferente assim também, diferente. Né? E conforme ia chegando mais longe, por causa da placa de São Paulo, aí as pessoas iam perguntando, né? Ou se tinha comprado o carro lá, ou se era de lá. Guincho. Ou por causa da altura, né? Sim, vem rodando assim, né? ele não tá tão pregado, não, mas tá baixo, tá bem baixo. Mas pra viajar e pra tão longe, não por causa da estrada, mas eu também rodei do bairro, né? Pra chegar ao hotel, você nunca sabe o que tem pela frente, né? Como você falou que você pegou um trecho bem ruim, né? É um trecho que é ali perto de Rosário do Sul e São Gabriel, são cidades lá já no próximas à fronteira. Próxima à fronteira, então a estrada é bem ruim. Então chegou pontos ali que eu tava rodando 45, 50 por hora na rodovia. Na estrada. Porque igual eu tava falando pra você, não era o buraco, era o pedaço da pista que não tinha. Aí você tinha que ir pra outra pista, sair que não era duplicado, né? E aí foi bem difícil, foi o trecho que durou mais, né? Porque pra sair de Porto Alegre até cruzar, aí foram 730 km debaixo de chuva. E devagar com cuidado, né? Mas é complicado, mas, história pra contar o que não falta, né? Eu vou deixando umas fotos aí, vocês vão curtindo um pouquinho do que ele me mandou aqui, por onde o carro passou, as coisas que aconteceram, isso não tem preço. Outra coisa que o pessoal vai ter curiosidade também, e a polícia? Como que fica aí? Pararam você, encheu o saco? Não teve muito problema com polícia, não. O carro é legalizado? É legalizado. Mas se o cara quiser embaçar, assim, não tem jeito. Eu fui parado uma vez na ida, mas foi por engano, porque parou, na verdade tinha uma fila de carros, estava meio trânsito, né, no recuozinho da Polícia Federal, e aí pediu pra parar o de trás. E você achou que era você? Achei, né, pra não aí sempre acha que a gente aí tá... eu parei, mas aí ele olhou pra mim e falou, não, vai embora. Vou embora. Seu fã. Normal. E na volta também não foi pela polícia, já foi o exército, né? Porque era uma base da Polícia Federal, mas eles pararam o carro, mas acho que por conta de ser placa de São Paulo também. Tá. E aí era o pessoal do exército. Mas aí também nem pediram o documento do veículo, né? Pediram o meu, da minha esposa, aí eu mostrei.
liberado. Ah, legal. E é aquilo também, né? Por mais que o carro tenha um visual hatch, o carro tá todo certo. Então, parte de pneu, documentação, inclusive legalizado, tá tudo tranquilo. Então, assim, não tem muito que o policial, né, encher o saco. Lógico, a altura a gente não anda na altura regulamentada mesmo estando legalizado. Mas, assim, o carro não tem nada que, assim, né, desabone, tá com lanterna, farol, tudo funcionando perfeito. Então, meu, é só seguir viagem, né? Só curtir. Não, legal, show de bola. Parabéns pela história, parabéns pela Valeu. coragem de colocar na estrada e curtir o carro, que é isso que a gente gosta e sabe fazer, né? Que é o mais importante, pra mim, né? Porque o mais importante, tudo bem, são vários carros legais, tudo, mas o mais importante é você montar o carro pra você. Sim. Não montar o carro só pra cena, Seguir só um pra padrão, evento, né? seguir um padrão. Claro que tem certas coisas que... Não dá pra fugir, né? Não dá pra fugir, igual assim, não... Tem pessoa que... Algumas pessoas montam o carro, tipo, sabe, mete uma lixa e tal, meio que simula uma pátina. Sim. E acha que é o hatch, entendeu? Não é só o hatch não é só o ferrugem, só o desgastado, é a É o cultura. tempo, né? O tempo Não é uma fez coisa isso, nova também, por quê? Porque igual a história desse carro é mais ou menos... Por isso que eu faço meio que um paralelo com a história mais ou menos da Volks. Porque a Volks entre a Primeira e a Segunda Guerra foi bombardeada. Sim. Então, que foi mais ou menos o que aconteceu com Ele ele. tava- Foi um estado bombardeado. Então, por mais que tenha sido um projeto do Porsche, todo mundo tem o Porsche Como como o pai do projeto, Fusca, né? o pai do projeto. Que não foi sozinho, também tinha o Joseph Gans, que Sim. tomou a bica porque são mais questões políticas e religiosas, Sim. que ele era judeu, né? Então, É só aquele que ele já livro bem tinha, legal, ele né? tinha ele já tinha o projeto que era o Standard Guns, Sim. que era com o motor atrás também, e só que a diferença é que o motor era na frente do eixo, né? Sim, Não era atrás. não era lá. Então foi desenvolvido junto, só que o projeto, Que quem bancou foi- foi o Hitler, né, meu? E aí, nazista, aí teve que Esconder despechar o cara ali, porque né? o cara era judeu, e aí Sim, ficou sim. tudo Tem nas toda uma costas do história Porsche. aí, né? Que é o que acontece com o hatch também, não é só... É legal, você tem um ferruginho e tal, tem um carro baixo, mas não é só você fazer porque os outros fazem, você tem que fazer pro seu gosto, pra você curtir o carro. Sim. Tem que fazer parte do seu estilo também, Fazer né? parte do Não seu é estilo. só. Às vezes ter você o tem um carro bacana, mas não tem a sua personalidade. Exatamente. Entendeu? Aí não casa. Faz sentido mesmo, faz sentido mesmo. O rato realmente é uma forma de vida, né? Um estilo de vida. Não é só um carro Não é só um lixado, carro. ou enferrujado, ou Isso. fosco, né? Tem todo um entorno aí, né? Então, em volta. Show de bola. Meu, Tanto é que às vezes eu estou certo, um pouco crítica tem em todo lugar, mas igual a gente tava conversando, é a questão de não estar encurtado, né? Mas assim, tem projeto já, eu tenho um quadro de suspensão já pra pôr, mas tava falando com o Du, né? Que era pra pôr depois, porque meu filho tá novo e ainda não tenho tempo de sair, porque eu também ponho a mão na prioridade massa, aí né? é... Aí não dá pra eu sair e largar, já vou apanhar já, porque eu tô aqui, vai estar com o nenê lá. E ficar tipo 2 dias também sem o carro. Sim, você também, usa o até carro, voltar. né? Então, e eu já tô quase acostumando, Já. então já tá quase ficando. É, isso aí, o carro tem que ser funcional e te atender. Se tá atendendo, vambora, vamos curtir, né? Curtir. Valeu aí por apresentar seu carro, sua história aí. Então só para agradecer, né? Primeiramente Deus, né? Pai de todos. Sim. Minha esposa que me acompanhou na viagem, também me acompanha nos projetos. Tem né? Porque paciência, né? tem que ter paciência, que às vezes quando eu não tô em casa para fazer alguma coisa, ela que segura as pontas lá. Legal. E o alemão mecânico, que era... E só, meu pai que me introduziu Também no já- Mercúrio, que fez o favor de me trazer do Brasil. Te contaminou, né? Contaminou, a culpa é dele. Da hora. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, curtiu esse vídeo, já se inscreve aí no canal. Se loga na conta do YouTube, se você estiver assistindo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Isso é muito importante pra gente, porque quanto mais visualizações, mais likes, mais comentários, o YouTube entende a relevância, a qualidade do conteúdo e leva pra mais pessoas. Quanto mais pessoas verem, mais a gente consegue produzir um conteúdo legal, conseguir parceiros patrocinadores como a Euro Special Parts que acredita na gente e poder levar conteúdo Arculid pra um monte de gente aí. Então deixa um comentário, se inscreve, compartilha com os amigos e também dá uma olhada lá no conteúdo que a gente tem nas redes sociais, no Instagram e Facebook, que eu tenho certeza que se você é fusqueiro mesmo, você vai curtir. Valeu, galera, até o próximo vídeo.